Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. Que a vitória virá, eu não mudo. É só glorificar que a vitória virá. A paz do Senhor para todos. Está entrando no ar o seu nosso programa evangélico, a Voz Congregacional, uma produção da Igreja Evangélica Congregacional lá do Conjunto Ernesto Geisel, Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa. Hoje, dia 1º de julho de 2017, dia em que se comemora o Dia Mundial da Arquitetura, estamos aqui para levar até você, até sua casa, até a sua família, até o seu coração, o melhor da Palavra de Deus, como sempre, né? Hoje, excepcionalmente, nosso programa terá 2 horas praticamente, né, mais ou menos, de duração. Começa agora, termina de 12h50, uma vez que sábado passado estávamos em retiro espiritual e cedemos o nosso horário para o programa Palavras de Esperança do pastor Paulo Sérgio, para quem aqui mandamos desde já o nosso abraço, né? Ele que por sua vez cedeu também o horário de hoje para o nosso programa, tá bom? Hoje o nosso programa é o programa de número 113 e daremos continuidade ao tema da Cristologia, abordando, né, as naturezas do Senhor Jesus Cristo, especificamente, né, a natureza divina, bem como a outros aspectos, né, que envolve a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Hoje também teremos para nossa edificação espiritual belos hinos, né? Na voz de J. Neto, na voz de outros cantores célebres da música gospel. E teremos também outras informações do mundo evangélico, do mundo cristão em geral. Nosso programa está apenas começando. Apesar de hoje o nosso programa ser um pouco mais extenso, não teremos o quadro A Bíblia Pergunta, Você Responde, né? Quando for oportuno, nós voltaremos com este quadro para brindar os nossos ouvintes. Mas hoje teremos um momento a mais para compartilhar com você a palavra de Deus com base neste tema, que é o tema da doutrina de Cristo, a Cristologia. Então, não perca, não saia daí, não mude de canal, de estação, fique sintonizado aqui na CPAD FM 96.1, quer seja pela rádio, quer seja pela internet, porque com certeza Deus tem uma palavra para você, tá bom? Vamos orar, daqui a pouco voltamos com muito mais. Diácono Euclides. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. No programa Voz Congregacional, é momento de oração. Soberano Deus, louvado e engrandecido é o teu santo nome. Obrigado, meu Pai, pelo esse privilégio que tu nos concede de estar aqui mais uma vez, nesse sábado, para te louvar, para te cultuar e para te render graça e levar a tua palavra a todos os ouvintes, uma palavra de salvação, uma palavra que edifica. Obrigado pelo pastor Samuel que se encontra aqui na rádio, obrigado pelo pastor Eudes que lá traz uma palavra abençoada e abençoadora em nossas vidas, que todos os ouvintes que estão aqui sejam alimentados neste dia e salvos pelo teu Espírito Santo, para o louvor e agora o teu santo nome. Também está nos estudos aqui também, na rádio também, o nosso controlista Lucas, que o Senhor todo dia conceda graça e sabedoria a ele, que ele possa cada dia estar servindo. Eu quero também te agradecer também por todos os pastores da tua igreja, meu Pai, que tu colocaste na face da terra. Também quero agradecer também pelo pastor Zé Carlos de Lima, que está aqui nessa rádio abençoada da Assembleia de Deus. Missão que o Senhor possa cada dia conceder sabedoria e mais
para conduzir as suas ovelhas. Abençoa todos essa programação que está sendo realizada nesse momento. Em tudo o teu nome seja glorificado. Obrigado pelos dias que tu não fizeste, por essa chuva que cai no solo, pois é bênção do céu. Que tu cada dia, meu, possa fazer os teus filhos a terceira de ti. Salva hoje e todo dia para o teu reino, para o louvor e a glória do teu santo nome. É assim que te oro e já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar os seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber e também confiança, e dava a todos um gozo infindo ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor. Meu ser não aceita o que está na terra, é falsa inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio no Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Ok,
Ok, acabamos de ouvir na voz de J. Neto a linda canção O Rosto de Cristo. Daqui a pouco estaremos falando sobre a natureza do Senhor Jesus Cristo, tanto a natureza divina, né, como a sua união com a natureza humana, o que nós chamamos de união hipostática, né? O pastor Eudes já está aqui para daqui a pouco explicar o que significa tudo isso. Mas antes nós queremos aqui dar um alô especial para os arquitetos, né, os profissionais desta área de arquitetura, hoje Dia Mundial da Arquitetura, então vai aqui o nosso abraço especial para todos vocês. Daqui a pouco vamos mandar também alguns alôs específicos, né, para os nossos ouvintes de cadeira cativa, o Diácono Euclides, que está representando a Secretaria de Missões aqui no nosso programa, ele já está também aqui a posto para mandar aquele alô todo especial, tá bom? Então não sai daí que hoje seu nome vai ser citado. Inclusive nós queremos, né, aqui desde já pedir desculpa àqueles irmãos que quando nos vê na rua pedem um alô, né, diz que sempre está ouvindo o nosso programa e às vezes a gente lembra, às vezes não lembra, né, às vezes a gente toma nota, né, agenda, mas às vezes a gente esquece. Então, se você ainda não foi citado aqui na nossa programação, né, queira nos perdoar e quando nos reencontrar, né, por favor, nos lembre, né, porque a gente é uma cabeça só para muita coisa, né, às vezes a gente acaba esquecendo. Mas de todo jeito queremos aqui externar o nosso abraço fraternal para todos os ouvintes da nossa programação, tá bom? Que Deus esteja abençoando ricamente a vida de todos vocês. Para a realização de mais esse programa, como já foi falado, né, se encontra aqui no estúdio da CPAD o Diácono Euclides, representando a Secretaria de Missões, o pastor Eudes Lopes Cavalcante, representando aqui a coordenação geral, e este que vos fala, o pastor Samuel Santos. Nesse primeiro horário aqui, na operação de áudio, é o nosso amado Lucas. Pastor Samuel, bom dia, Pai do Senhor, Lucas, Euclides, nossos queridos ouvintes. Eu queria só mandar um alô especial à nova arquiteta de nossa igreja, que é a irmã Vanessa Brito, filha do presbítero Valdenor Brito e Rose Brito. Parabéns, querida, Deus abençoe a sua profissão, lhe dê muita graça, abra as portas, facilita as coisas em nome de Jesus. Né? Amém. Pastor Eudes, fica à vontade, né, para começar a interação com os ouvintes, né, o que é que temos de bom hoje, se bem que a gente já adiantou aqui o tema, né, que vai ser tratado, mas fica à vontade aí para introduzir, né, a matéria desta manhã, né? Pai do Senhor, queridos ouvintes, é bom nós estarmos aqui, pastor Samuel, nesta manhã, né? Hoje, excepcionalmente, no próximo sábado nós teremos a nossa programação normal a partir das 12 horas, né? Às primeiras horas da tarde, né, se assim Deus permitir, e estamos aqui felizes porque nesta manhã chuvosa, fria, né, mas estamos aquecidos pelo Espírito Santo para compartilhar com os queridos as grandezas da palavra do Senhor, né? Amém. E nós estamos, Samuel, trabalhando esse tema fascinante, que é o tema da Cristologia, né, o estudo da pessoa e da obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que interessa de perto a toda a igreja, porque ele é, segundo o programa Redentor, o grande Salvador, né? O único mediador entre Deus e os homens. E nós dissemos aos irmãos, queridos ouvintes, que da CPAD-FM, que na pessoa de Jesus Cristo nós podemos observar um ser diferente, no sentido de ele ter a natureza divina, né, e não somente a humana, né? Isso é muito importante. A gente precisa, queridos, entender que há uma ênfase muito grande na Bíblia nessa questão, para que nós conheçamos este ilustre personagem, o Filho de Deus que encarnou, para realizar a obra redentora, né? E olhando os evangelhos, as cartas paulinas, as profecias do Antigo Testamento, a gente chega à conclusão de que na pessoa do Senhor Jesus Cristo nós encontramos duas naturezas bem distintas, a natureza humana e a natureza divina, unidas numa única pessoa, numa só pessoa, de uma maneira que as naturezas conservam as suas propriedades,
E os atos que Jesus praticou foram atos pessoais. Ora, a natureza humana era enfatizada, ora, a natureza divina era também enfatizada. Então, nós vamos dar continuidade enfatizando a natureza divina do Redentor, já que nós exploramos o assunto, a natureza humana do Redentor, né? Nós dissemos aos nossos queridos ouvintes que Jesus Cristo é Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O que aconteceu em Belém da Judéia foi a encarnação do Verbo, né? Deus, ele se faz carne, vem habitar entre nós para uma obra específica no meio da humanidade. E que Jesus é Deus, não há dúvida nenhuma, segundo as Sagradas Escrituras, né? Por exemplo, os nomes divinos foram dados a Jesus, por Deus, Verbo, Logos, né? Filho de Deus, Santo, Senhor, Messias ou Cristo. Já dissemos isso, estamos repetindo. E lá em Apocalipse nós encontramos Alfa, Ômega, primeiro e último. São nomes divinos dados a Cristo, a Jesus Cristo. Você vai encontrar também nos evangelhos e também nas cartas apostólicas, né, que a Jesus era celebrado culto, que só é devido a Deus. Em diversas ocasiões, em diversos momentos, pessoas se prostravam diante dele em adoração, em gratidão, em reconhecimento, e ele os aceitava normalmente. Quer dizer, ele seria um terrível impostor se não fosse Deus e aceitasse culto, que só é devido a Deus. A palavra de Deus revela, se fosse passar aqui amanhã citando os versículos da Bíblia, a gente ia passar muito tempo citando. Dentre eles nós encontramos, por exemplo, aquele episódio do discípulo, né, Tomé, né, quando Jesus se revela depois de ressuscitado, e Tomé diz: Senhor meu e Deus meu. Quer dizer, não há dúvida nenhuma quanto a essa questão. Nós encontramos também, queridos, atributos divinos, tanto os naturais como os morais, atribuídos ao Senhor Jesus Cristo. Como atributos divinos, por exemplo, a sua onipotência, né? A palavra de Deus diz que tudo que foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Paulo diz que nele habita toda a plenitude da divindade. E ele mesmo revelou que lhe foi dado todo o poder que há nos céus e na terra. Encontramos também a questão da onisciência, essa capacidade de conhecer todas as coisas, as passadas, as presentes e as futuras, e especialmente o que se passa no coração do homem. A onipresença, e aqui a gente precisa esclarecer um pouquinho, né? Porque na realidade, como homem, ele estava circunscrito ou limitado ao tempo e ao espaço, mas como Deus, ele estava presente em todos os lugares do seu domínio ao mesmo tempo. A eternidade, lá em Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre, né? Então Jesus sempre existiu como eterno Filho de Deus, né? O que aconteceu lá em Belém da Judéia foi a encarnação do Verbo eterno, do Verbo divino. E também imutável, diz que nele não há mudança nem sombra de variação. Esses são alguns dos atributos naturais que são creditados à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Os atributos morais, quais seriam esses atributos? O amor, né? A verdade, a santidade e a justiça. É verdade que esses atributos, Deus graciosamente compartilhou com as suas criaturas morais numa certa medida, mas em Jesus nós os encontramos de uma maneira plena, de uma maneira absoluta. Então Jesus é amor, Jesus é a verdade, Jesus é santo, Jesus é justo. É o que a palavra de Deus nos revela. Nós encontramos ainda, em relação a essa questão da natureza divina do Redentor, provando a sua veracidade, atos poderosos praticados por Cristo, como por exemplo, a criação do universo. No princípio criou Deus os céus e a terra, diz a palavra do Senhor. E lá em São João diz que ele criou todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez. O texto de Colossenses capítulo 1, verso 16, diz que ele criou as coisas visíveis e invisíveis de acordo com a sua soberana vontade.
Encontramos ainda a informação de que ele é o preservador de todas as coisas que foram criadas, ele é que as sustenta. Glória a Deus por isso, né? Ele criou e mantém tudo em seu perfeito funcionamento. Ele é o perdoador dos pecados. Todos nós sabemos pela Bíblia que ninguém pode perdoar pecados senão Deus. E ele, com a sua autoridade, perdoou os pecados daquele paralítico que foi levado com 4 pessoas à sua presença, dizendo: filho, perdoados são os teus pecados. Foi censurado pelos religiosos de então, porque eles entendiam que só Deus poderia perdoar pecados. E Jesus, para provar a sua capacidade, o seu poder para perdoar pecados, cura o paralítico da sua doença, da sua paralisia. O doador da vida eterna, né? Só Jesus consegue doar a vida eterna. Dou-lhes a vida eterna, diz a palavra de Deus, quando ele se referindo às suas ovelhas. Os ressuscitador de mortos, tanto mortos espirituais, que ao ouvirem o Evangelho, acreditam nessa mensagem. Há uma obra poderosa de Jesus na vida dessas pessoas, que eles ressuscitam espiritualmente e são agora elevados aos lugares celestiais através de Cristo Jesus. Também os mortos que estavam mortos no seu ministério, por exemplo, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, e o mais emblemático que foi o caso de Lázaro, que foi ressuscitado pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. E também diz a Bíblia que ele ressuscitará a todos no final dos tempos, né? Tanto aos crentes em Cristo, como também aos descrentes, para submeter-se ao juízo final. Ele tinha autoridade sobre a natureza, repreendeu o vento, o mar da Galileia, trazendo uma grande calmaria. Ele é o juiz dos vivos e dos mortos, quer dizer, todas as pessoas que existiram, existirão na face da terra, um dia irão comparecer diante do Senhor Jesus Cristo para serem julgados por ele como grande juiz do universo. Encontramos ainda, queridos, a associação do nome de Jesus, o Filho, com as outras pessoas da Santíssima Trindade, isso provando a sua natureza divina. Por exemplo, lá quando ele deu a ordem para batizar os novos conversos, ele disse que isso fosse feito em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Quando Paulo impetra a bênção sobre a igreja de Corinto, ele diz: a graça de Deus, né? Ou melhor, o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito seja sobre a igreja. E lá em João capítulo 5, 1 João capítulo 5, verso 7, diz que são 3 que testificam no céu: o Pai, a Palavra, o Espírito, e esses 3 são um. E também nós encontramos a identificação do Senhor Jesus com o Javé, o Jeová, da antiga aliança. Javé, o Jeová significa Senhor, né? Soberano, controla todas as coisas. E Cristo, Kyrios, no Novo Testamento, é Senhor. Então há essa identificação de Jesus no Novo Testamento, Kyrios, com o Javé da velha dispensação, como o Senhor do universo e da igreja. E nós queremos também compartilhar com vocês que essas duas naturezas, a humana e a divina, elas são unidas numa pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo, sem perder as suas propriedades, como nós já dissemos, né? Isso aconteceu lá em Belém, quando Jesus foi concebido no ventre da bendita Virgem Maria. O texto lá de Mateus capítulo 1, 18 a 25, e de Lucas 1, 26 a 35, diz que ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria como homem. Quer dizer, ali começou a vida humana de Jesus Cristo através de uma ação do Espírito de Deus. Mas ali também foi comunicado, ou foi concedida a natureza, transmitida a natureza divina de Jesus Cristo. Agora nós encontramos em Jesus a natureza humana, a natureza divina numa só pessoa, unidas hipostaticamente, ou seja, sem as perdas de suas propriedades, e isso nós encontramos agora Jesus perfeitamente homem e perfeitamente Deus. É o que a palavra de Deus nos revela. Por exemplo, quando Jesus teve sono, teve sede, quando ele sofreu, quando ele morreu, o que é que estava sendo evidenciado? A natureza humana e nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele perdoou pecados, ele ressuscitou mortos,
ele fez aquelas grandiosas maravilhas, está sendo evidenciada a sua natureza divina. Então aí estão diante dos queridos irmãos para a nossa reflexão e crença e compartilhamento, algumas informações sobre as duas naturezas do Redentor, a sua união nesta pessoa, né, sem perder as propriedades de cada natureza. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o caráter de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Quer dizer, a marca, aquelas marcas de olhando para Ele, no seu viver, encontramos a santidade de Jesus Cristo, o amor de Jesus Cristo ao Pai, aos seus, a todas as pessoas, inclusive aos seus opositores, a mansidão de Jesus Cristo. Isso é muito importante, há muito crente brabo por aí, né? É preciso parar um pouquinho, refletir, se espelhar em Nosso Senhor Jesus Cristo. A humildade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, queridos, quantas pessoas soberbas neste mundo. Inclusive, Paz, o pastor Samuel, queridos ouvintes, obreiro do Senhor, ministro do Evangelho, né? Discípulo de Cristo, que no lugar de ser humildes como Nosso Senhor Jesus Cristo, vão por outro caminho, né? Ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E nós encontramos o altruísmo de Jesus Cristo. O que quer dizer isso? É que Jesus não viveu só para si. Ele viveu em função dos outros, né? Ele diz, eu vim não para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Hoje acontece, Samuel, na igreja, a gente vê muitos crentes que vivem para si. É como aquela semente que ele falou, cai na terra, não morre, não produz fruto, não é? Quer dizer, pessoas, o egoísmo é o antônimo do altruísmo. Altruísmo é viver em função dos outros, isso Jesus Cristo viveu. E também, para concluir, a severidade de Jesus Cristo para com os perversos e maus. Eu estava olhando, Samuel, queridos ouvintes, que há um capítulo lá no livro de Mateus, capítulo 23, que fala sobre a sua censura, a sua severidade contra os hipócritas, os fariseus, os religiosos da época, que diziam que conheciam a Deus e não viviam a experiência que deveriam ter com Deus. E também está previsto que ele vai punir as pessoas, né, que por causa dos seus pecados no futuro. Então aí estão diante dos queridos irmãos as informações que nós queríamos compartilhar nesta manhã sobre esse grande assunto, e no próximo sábado, se assim Deus permitir, iremos falar sobre as obras de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Relacionada ao ensino, aos milagres e à obra redentora, para nós concluirmos o assunto sobre a cristologia. Como homem ele teve mãe e não teve pai. Como Deus ele tem pai e nunca teve mãe. Como homem se alimentou quando teve fome. Como Deus é alimento para a alma do homem. Como homem ele teve sede e pediu de beber. Como Deus é água viva para todo que crê. Como homem ele chorou em Betânia e em Jerusalém. Como Deus consola os aflitos que a ele vêm. Ele é Jesus. O meigo Nazareno, ele é água viva para o homem sedento, para o faminto é o pão vivo que desceu do céu. Ele é Jesus. O consolo do triste, do desesperado, ele é alívio, do doente a cura, do perdido é o caminho para o céu.
homem ele teve sono e sentiu cansaço. Chegou até mesmo a dormir na popa de um barco. Como Deus ele não dorme, nem se desfalece. Do cansado e do moribundo se compadece. Como o homem foi levado à cruz para provar a morte, e ali sofreu agruras e dores tão fortes. Como o homem ele sofreu, como o homem ele morreu, porém ressurgiu de entre os mortos, porque ele é Deus. Ele é Jesus. O meigo Nazareno, ele é água viva pro homem sedento, para o faminto é o pão vivo que desceu do céu. Ele é Jesus. O consolo do triste e do desesperado, ele é alívio do doente, a cura do perdido, é o caminho para o céu. Do doente é a cura, do perdido é o caminho para o céu. Ele é Jesus. Ok, estamos de volta. Acabamos aí de ouvir na bela voz do nosso saudoso Nelson Ned, além da canção As Duas Naturezas de Cristo, que foi exatamente o assunto que nós tratamos aqui no nosso estudo, né, sobre Cristologia. E a partir de agora nós vamos trabalhar um pouco mais este tema, né, para que os nossos ouvintes possam ter uma compreensão maior, mais clara acerca da mesma. Pastor Eudes, diante de tudo que foi exposto aqui, não é? Nós temos algumas perguntas que provavelmente os nossos ouvintes devem também estar se fazendo, né? E muita gente faz, né? Tanto crentes como descrentes, acerca da natureza divina de Cristo, né? Até mesmo acerca da natureza humana, há quem também questione, né? Mas principalmente a natureza divina, porque, como a gente falou no programa passado, veio um homem, né, se dizendo filho de Deus e consequentemente Deus também, e acreditar, né, que aquele homem ali que está diante de você é divino, né? Haja fé, né? Haja fé. Contudo, as obras que Jesus fez testificava que realmente ele não era um simples homem, né? É verdade. Porque nenhum dos profetas, nenhum dos homens que Deus usou antes de Jesus, até depois de Jesus mesmo, né? Por mais que eles tivessem feito prodígios e obras miraculosas, contudo nenhum deles chegou aos pés de Jesus, né? E João disse que se fosse relatar todos os milagres sobrenaturais, o milagre já é sobrenatural, mas vamos aqui dar uma ênfase maior, né? Um pleonásiozinho. Pleonário. Se fôssemos mencionar tudo isso, diz ele que não haveria como registrar, né? Ele até usa uma metáfora lá, né? Uma figura de linguagem. O mundo inteiro não caberia livro. Não caberia em livro. Uma hipérbole, né? Chamada de hipérbole. De mundo inteiro, né? Então, acerca da natureza de Jesus, como é que esse entendimento da sua natureza divina foi se desenvolvendo ao longo dos séculos, né? Como os primeiros discípulos viam isso, como é que após a morte dos apóstolos, como é que isso foi também aceito, né? Crido, abraçado, porque imagine Jesus ali com os discípulos fazendo as obras que fazia, e de repente tinha fome, mas tinha que comer. Tinha sede, tinha que beber, né? E tinha outras necessidades mais, né? Como é que isso foi se desenvolvendo ao longo dos séculos? Pelo menos nos primeiros séculos da história da igreja. Veja bem, Samuel, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo e as suas obras, né? Elas foram registradas, né? Nós temos 4 livros que são biográficos, né? É o caso de Mateus, Marcos, Lucas e João, né?
Os 3 primeiros são chamados de evangelhos sinóticos, porque os relatos são similares. O de João é um evangelho, digamos assim, diferenciado, porque João preocupou-se mais em mostrar a deidade de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A sua divindade, né? Nesses relatos que foram feitos pela inspiração do Espírito, ficou agora a Escritura, né, assim, disponível. Evidentemente que logo no início os relatos foram assim transmitidos oralmente. Mais tarde, esses homens, eles escreveram aquilo que tinham ouvido, no caso de Marcos, que ouviu através de Pedro, né? Mateus era apóstolo, viu, presenciou tudo. Lucas é um historiador que ele disse que fez uma apurada investigação, ouvindo as testemunhas oculares, e confeccionaram esses 3 livros, Mateus, Marcos e Lucas. João foi também testemunho ocular, né? Então, os relatos são fidedignos, e as cartas apostólicas, elas confirmam aquilo que nós encontramos em termos teológicos dos evangelhos. Agora, a gente sabe que no início, né, lá no século II, III da era cristã, IV, o negócio começou a complicar, porque levantaram-se algumas pessoas dentro da própria igreja para levantar questões questionando, ora a natureza divina do Redentor, ora a natureza humana do Redentor, né? E com ideias extravagantes. Isso aí aconteceu, é um fato, mas Deus levantou homens, dando-lhes orientações do Espírito, e esses homens combateram essas heresias que graçavam no meio da igreja. Então, o que está... E os dogmas da igreja, quer dizer, aquelas verdades, né, escriturísticas que foram afirmadas, né, isso aí foram aceitas pelos concílios, que aconteceu no meio da igreja, de maneira que a doutrina é real e é correta, né? As heresias foram combatidas e vencidas, né? Agora, como a cabeça do homem Deus não impõe nada a ela, então cada um, né, continuou pensando aquilo que achava conveniente, mas aqui está a revelação, mesmo que não houvesse nenhum milagre que Jesus realizasse, né, porque os milagres, como você falou, autenticavam a sua natureza divina. No entanto, se não houvesse a revelação da palavra de Deus, desde as profecias antigas, o cumprimento do Novo Testamento, o nascimento de Jesus e assim por diante, autenticariam, né, essa reivindicação de que ele realmente era o Filho de Deus, o Deus Filho. O profeta Isaías, né, muito antes de Jesus, 700 anos antes de Cristo, já tinha vaticinado que Deus se faria carne, né? No caso, quando falou que o nome do Messias seria Emanuel, que significa Deus conosco, né? E também ele atribuiu a Jesus, né, títulos divinos, quando disse que ele seria Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz e assim por diante, né? Porque, pastor, há muitos, né, que acham que a doutrina da divindade de Jesus foi uma doutrina inventada por Constantino no 3º ou 4º século, né, quando oficializaram o cristianismo ali em Roma, né? Aí, com base na filosofia pagã, na religião pagã, aí quiseram atribuir a Jesus, o que era atribuído a outros deuses lá, pagãos, né, como Mitra, por exemplo, quiseram atribuir a ele a questão da divindade, né? Tem até grupos, como o senhor falou, que se intitulam cristãos, que não acreditam na divindade de Jesus, por mais que se haja prova textual e provas factuais sobre a divindade de Jesus, né? Aí eles usam como argumento exatamente esta questão. Não, quem atribuiu divindade a Jesus foram os cristãos do 4º século, por meio de Constantino, com base na filosofia pagã. Mas não é exatamente isso, é o contrário, né? É o contrário. Desde o 1º século que os discípulos, os cristãos ali, pelo Espírito Santo, começaram a perceber a divindade de Cristo, e isso foi sendo documentado aos poucos. Quando chegar ali no 3º, 4º século, a coisa já estava consolidada, não é? E o que veio depois foi exatamente os questionamentos, as heresias, né? No sentido de querer não atribuir a Cristo
o que lhe era próprio, que era a sua natureza divina, uma vez que Jesus várias vezes se declarou Filho de Deus. E quem é Filho de Deus é da mesma essência, né? Exatamente. É como filho de gato é gato, filho de peixe é peixe. Então, muitas vezes Jesus disse, eu sou o Filho de Deus, né? Usou até a expressão que só Yahvé usava, eu sou, né? Então, as heresias que vieram depois, mas a doutrina da divindade de Cristo, ela sempre existiu nos primeiros séculos. Né? Olha, a igreja, Samuel, no seu primórdio, né, ela foi desenvolvendo, crescendo e tendo isso como verdade absoluta, né? E por causa dessa fé é que muitos foram martirizados. A história está repleta de informações, né, daquele século de perseguição que o próprio Império Romano lançou sobre a igreja, diversas perseguições, né? E o ponto-chave era esse, era que os cristãos tributavam adoração a Cristo e dizia que ele é o único Deus e Senhor, né? Ora, quem era que dominava o mundo na época, termos políticos e militares, é o César, que era o Deus pagão, né? Imperador o César romano foi divinizado e os cristãos ficavam dentro de duas opções, ou professar que Jesus Cristo é Deus e Senhor e perder a vida no martírio, ou César apostatar da fé e dizer que César era Senhor. Então, eles preferiam morrer. Então, milhares e milhares de cristãos foram martirizados neste período negro da história da humanidade por causa desta crença que eles tinham arraigada na alma deles, que não abriam mão diante da morte. Não tinham medo, enfrentavam, porque eles acreditavam de todo o coração que Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é Senhor. Agora, é importante que a gente entenda, que a gente compreenda que à luz da Bíblia, esta compreensão, né, de que Jesus Cristo é homem e Deus, 100% homem, 100% Deus, é Deus homem, é o Filho de Deus que encarnou, ela vem ao homem, a alma do homem, assim, de uma maneira salvífica, através da iluminação do Espírito de Deus. Sem a ação do Espírito de Deus, ninguém pode perceber essa verdade e acreditar nela de todo o coração e vivê-la. Não tem como. É verdade. Nós dependemos de Deus, é o Espírito que revela Cristo, a alma do homem. É verdade. É como a questão da existência do próprio Deus. Existem evidências suficientes, mas nem todo mundo quer enxergar essas evidências e, no caso, crer nelas, né? Então, as evidências da divindade de Jesus também são aí patentes, mas nem todo mundo quer enxergá-las, né? Então, é necessária a obra do Espírito Santo para clarear, não é, estas evidências de forma que a pessoa possa depositar nelas a sua fé. Isso a gente vai trabalhar um pouco quando chegar na doutrina da salvação, na soteriologia, né? Quer dizer, a fé vem pelo ouvir das Sagradas Escrituras, da palavra de Deus, né? Quer dizer, ao ouvir o Evangelho, o Espírito ilumina a mente, convence o indivíduo e ele aceita Jesus e é salvo, redimido, reconciliado com Deus e aí tem a vida eterna. É verdade. Agora, uma coisa interessante que o senhor falou aí sobre a questão do culto ao imperador, né? Que os primeiros cristãos, eles enfrentaram, né? E por causa disso sofreram um martírio, mas não abriram mão da sua fé na divindade de Jesus. Interessante que o imperador romano, né, o César na época, ele reivindicava divindade para si e exigia, em contrapartida, que fosse adorado, né? E os cristãos não quiseram adorar César, mas adorar somente a Cristo, né? E foi aí que surgiu o termo Kyrios, né? Jesus é o Senhor, né? Senhor, que tem o mesmo peso da divindade de Yahvé, né? O Deus de Israel, no caso. Pastor, aqui no Evangelho... Só um acréscimo um pouquinho. Veja bem, né? Se aquilo não fosse verdade, como é que aqueles homens, centenas, milhares e dezenas de milhares, de pessoas que davam a vida por uma crença, não é brincadeira não, alguma coisa tinha um fundamento muito grande, porque sólido, a vida né? do homem Sólido. É o que ele tem de mais preciosa, né? Exatamente. Entendeu? Ninguém ia morrer de graça, ninguém ia morrer de graça, né? Quer dizer, por causa de uma ficção. Do ponto de vista humano, é 1000 vezes se dobrar diante de César e ser bem quisto, não perder emprego, não perder a vida, bens, família, etc. É um atozinho simples de adoração. Só que ali não era, César não era Deus,
Cristo sim. Então os cristãos preferiam 1000 vezes morrer lá na arena, crucificado na fogueira, do que negar a fé em Cristo. Eles preferiam, inclusive, se prostrar diante de Cristo, né, reconhecendo sua divindade voluntariamente, do que se prostrar obrigatoriamente diante de César, atribuindo a ele divindade, né, pastor? Então isso realmente é uma fé baseada em fundamentos firmes e sólidos. Tanto é que os discípulos viram Jesus andando por sobre as águas. Qual o mortal que pode fazer isto, né? Inclusive, nenhum profeta fez isso, andar por sobre as águas, né? E Pedro diz lá que nós vimos a sua glória lá no Monte da Transfiguração. Então aqueles homens não podiam negar aquilo que tinham presenciado em relação a verdade, né? Davam a vida por isso, e é verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade, e felizes são aqueles que acreditam nessa verdade da palavra. No caso, no Monte da Transfiguração, né? O pai falou: este é o meu filho, em quem tenho todo o meu prazer. Os discípulos viram ali a glória divina de Cristo sendo manifestada diante dele, né, pastor? Então, não tinha como negar a divindade de Jesus de forma alguma. E João é um dos principais apóstolos que faz questão de escrever falando sobre essa divindade, né? Já no início do evangelho dele, ele fala aquele texto clássico, a gente já citou aqui em outros programas: no princípio era o verbo, ou a palavra, que estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada que existe teria sido feito. Aí no verso 14 ele diz: e aquele que é a palavra, o verbo, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aquele já no início do evangelho já fala da divindade de Jesus, e lá na carta dele, né, na primeira carta dele, capítulo 5, ele faz questão de dizer que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então os discípulos não tinham dúvida alguma da divindade de Jesus, né, pastor? Inclusive eu queria até lembrar os ouvintes, inclusive aqueles que ainda não professam a fé em Cristo, que isso é um assunto crucial, né, divisor das águas, digamos assim, na vida do ser humano, né? Quer dizer, se ele não acreditar que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz para salvá-lo, ele não conseguirá jamais receber a vida eterna. Não pode ser reconciliado com Deus, né? Porque Jesus é o único mediador. Quer dizer, o Conselho da Santíssima Trindade determinou que o Filho fosse o mediador, que ele encarnasse, viesse a este mundo, morresse na cruz para reconciliar o pecador com Deus. Então, não existe outro. Jesus disse, foi isso que Pedro e João testificaram perante o povo, as autoridades de Israel: nenhum outro há salvação, nenhum outro, né? Nenhum outro, porque só Jesus Cristo é que realmente tem essa capacidade, esta virtude de salvar o pecador perdido, pelo que ele é e pelo que ele fez. Então, quando João escreve lá, como você citou aí, lá em João capítulo 20, verso 31, quando João faz referência aos 7 sinais que ele registrou em seu livro, ele diz o seguinte, que você disse, eu vou repetir: estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, quer dizer, o Messias, o Filho de Deus, quer dizer, da mesma essência, possuidor dos mesmos atributos, né? E para que crendo tenhas vida em seu nome. Então ninguém irá para o céu sem crer de todo o seu coração que Jesus é o Filho de Deus. Amém. Ok. Então que Deus possa estar abençoando cada vez mais, né, nossas vidas, e que o Espírito Santo esteja cada dia mais clareando, né, nossa compreensão acerca dos mistérios, né, divinos. Possamos crescer, como diz o apóstolo Pedro, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, né? Quanto mais a gente conhece sobre Jesus, mais tem coisa para descobrir sobre ele, né, pastor? É verdade. Inclusive, Samuel, esse é o grande desafio da igreja, porque a igreja hoje, na minha avaliação, ela perdeu o foco. Estou falando em linhas gerais, né? No grosso, digamos assim, do cristianismo, dos que se dizem cristãos. Perderam o foco da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus como homem é o nosso exemplo. O que é que Paulo diz? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Que Deus se fez carne? Jesus Cristo, homem, né? Ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, olhando para o Jesus humano, revelado aqui na palavra, nós encontramos o paradigma, o modelo,
a estatura perfeita do homem, do cristão, que todo deve viver como Cristo viveu, no sentido de ser as suas virtudes, o seu caráter, a sua maneira de ver e assim por diante. Esse é o paradigma da igreja, né? E outro é olhar para Jesus como Deus, né? Como todo-poderoso, né? Como protetor, como redentor, né? Como aquele que cuida, aquele que faz, que abençoa o seu povo, né? É verdade. Então a gente tem que olhar. Aí isso traz para nós assim abre janelas para a gente conhecer mais a Deus, né? Porque ninguém pode conhecer a Deus se não conhecer a Cristo. É verdade. E vice-versa, né? Isso no programa Redentor. Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Paulo disse que ele é a imagem do Deus invisível. Lá em Hebreus diz que ele é a expressão exata do ser de Deus. Então nós estamos diante de uma informação, querido ouvinte, extraordinária. Impressionante é que Deus se fez carne, se fez homem, habitou entre nós, está registrado aqui na sua palavra. E quem crê nele será salvo, quem não crê será condenado, é que a palavra de Deus nos revela. É verdade, né? É interessante que, como a gente estava colocando aqui, quanto mais a gente ouve falar de Jesus, mais a gente fica encantado, porque percebe que tem muito ainda o que aprender sobre ele. A gente vê as informações sobre Jesus nos evangelhos, né? Nos 4 evangelhos, a gente vê que cada evangelista dá uma informação a mais, né? Principalmente o João, né? Mas quando termina os evangelhos, que a gente vai para as cartas, os demais livros do Novo Testamento, né? A gente vê como o apóstolo Paulo, né, menciona coisas sobre Jesus que a gente nem imaginava, que os outros evangelistas nem chegaram perto, né, de mencionar, né? E a gente percebe como Cristo é precioso, ao ponto de Paulo dizer que todos os tesouros da sabedoria estão nele, né, pastor? Exatamente. Então, conhecendo a Cristo, a gente tem a vida eterna, a gente conhece a Deus, né? A gente se conforma com o programa Redentor, né? Então, o desafio do homem é conhecer a Cristo, buscar a palavra, os evangelhos, a leitura, a meditação e, principalmente, a crença, né? De coração nesse ilustre personagem que, afinal de contas, é o ponto central de todas as Sagradas Escrituras e de todo o programa Redentor. Lá em Filipenses é dito que Deus lhe deu um nome que está acima de todo outro nome. É verdade. E que é o nome de Jesus, onde se dobrar todos os joelhos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua que professa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, querido ouvinte, você está diante de um grande desafio. Procure uma Bíblia, se você ainda não é evangélico, né? Comece a ler, principalmente os evangelhos. Começa com João, depois Mateus, Marcos e Lucas, e vai fazendo a comparação entre um relato e outro, e você vai aprendendo e crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não tem fonte melhor para se saber sobre Jesus a não ser a própria Bíblia, né? Porque ela é a palavra inspirada de Deus, né? Não adianta procurar no Código da Vinci, né, pastor? Em outros lugares mais, né? Quiser saber quem é Jesus, procure a Bíblia, porque aqueles que escreveram sobre ele, conviveram com ele, né? Foram testemunhas oculares, ou viveram ali com as testemunhas oculares, né, pastor? Inclusive, essa questão de veracidade, né? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É o único mediador, disse Paulo, entre Deus e os homens, né? Então, conhecendo a Cristo, conhecemos a Deus. Adoramos a Cristo, adoramos a Deus. Amém. Né? É isso que a palavra de Deus nos revela. Não tem. Por exemplo, se você, querido ouvinte, não, eu creio em Deus. Ora, a Bíblia diz que até o diabo acredita. Isso não vai trazer salvação. Não, eu creio no Espírito Santo. Também não vai trazer salvação. A fé, o objeto da fé salvadora é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem disse isso? O próprio Conselho da Santíssima Trindade. É verdade. Este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer a Ele ouvir. Deus abençoe você, querido ouvinte, e no próximo sábado, se assim Deus permitir, ele nos falar sobre as obras do Senhor Jesus Cristo, tanto na questão do ensinamento, como nos milagres e principalmente a obra redentora, que é o ápice do programa divino. Certo, mas ainda hoje temos um pouquinho mais aqui para falar sobre a questão da historicidade de Jesus. Tem uma coisa interessante que eu ouvi da parte de um ateu, professo, viu? Falando acerca da veracidade do Jesus histórico.
que realmente existiu e que não pode ser negado. Daqui a pouquinho, né, a gente volta. Vamos agora para como é o apoio cultural, né, Lucas? Não, o hino logo? Não, apoio cultural. Depois do apoio cultural a gente volta aqui com a nossa programação. Ok, estamos de volta. Acabamos de ouvir aí na voz de Nívia Soares, além da canção Filho do Deus Vivo. Bem, queremos aqui dar alguns anúncios, né, sobre a programação de nossa igreja, tá bom? A programação deste fim de semana, bem como também a programação do próximo final de semana. Pois bem, anote aí, você que mora no conjunto Ernesto Geisel ou nas regiões aí vizinhas, né? Essa parte sul da Grande João Pessoa. Hoje nós teremos à noite o reencontro, né, do acampamento dos jovens a partir das 19h30. No final de semana passada estivemos reunidos, né, lá no acampamento Água Viva, fazendo o retiro da nossa igreja. E hoje, né, teremos o reencontro do pessoal que foi, mas se você quiser participar conosco, né, fique à vontade, porque experiências serão ali compartilhadas, além de um momento de adoração, principalmente entre a juventude. Você que é jovem, né, fique aí à vontade para participar conosco, tá bem? Hoje, repetindo, a partir das 19h30, reencontro do acampamento dos jovens na Igreja Congregacional do Geisel, ali por trás do Superbox, em frente ao Senec. Amanhã nós teremos também uma programação especial, a partir das 9h30 da manhã, não é? Aliás, a partir das 9 horas da manhã, teremos uma palestra com o pastor Joelson, ele que é da Igreja Congregacional de Cruz das Armas, e o assunto será sobre as confissões de fé da igreja, né? As primeiras confissões de fé elaboradas no cristianismo. Então você que tem interesse em saber o que é que os primeiros cristãos criam acerca da palavra de Deus, então faça-nos uma visita presencial, tá bom? Física mesmo ali conosco, a partir das 9 horas. Esse evento será realizado pelo nosso Departamento de Educação Religiosa. Queremos também comunicar aos amados irmãos da nossa igreja que hoje à tarde não teremos o nosso avanço missionário na Praça do Geisel, devido às chuvas, né, que têm caído. Então, você que tinha ouvido que hoje, a partir das 3 horas, iríamos nos reunir para evangelizar ali no Geisel, fica agora certificado de que foi cancelado este evento para ser realizado agora em tempo oportuno, tá bom? A gente vai, no caso, remarcar. Então, hoje não haverá evangelismo. Temos aqui também um anúncio da programação do próximo final de semana. Nos dias 8 e 9, nós teremos o congresso aqui de adoração da nossa igreja. O nome é Adorarte, né? Congresso de Louvor e Adoração. O tema geral será os desafios da verdadeira adoração na igreja contemporânea. A programação é a seguinte: sábado, dia 8, a partir das 15h30, né? Terá o credenciamento, a inscrição é gratuita, inclusive, né? Então, a partir das 15h30, começa ali a gente se organizar e você, nosso convidado também especial. Teremos o workshop, né? Teremos coffee break, teremos muita coisa boa. Inclusive no sábado teremos uma palestra com a fonoaudióloga Enery Lopes, né? Nossa amada irmã, filha do presbítero Léo. Ela estará falando sobre os cuidados com a voz, bem como o aquecimento e desaquecimento vocal. É algo muito interessante, né? Não perca. E também teremos momentos ali de louvor e adoração. Estará participando conosco o grupo de louvor Portão das Águas, bem como o grupo HP Kids, e o pregador do evento será o pastor Carlos Kleb. Isto sábado que vem, dia 8 de julho. No domingo, dia 9, a nossa programação começará mais cedo, a partir das 9h30, né? No horário da escola dominical. Teremos também o workshop lá sobre ministração de louvor.
teremos uma feijoada, inclusive, depois do evento, viu? Coisa boa mesmo, bênção completa. E o pregador, no caso do domingo, será o pastor Heber Lucena, que é lá de Pernambuco, tá bom? Então você é nosso convidado especial também. A feijoada é R$10, o participante, né? Se no caso... Essa é gratuito, mas no caso, o pastor conosco, né? O pastor está avisando aqui que no domingo a feijoada, ela é R$10, né? Para ajudar, participante, né? Ajudar nas despesas do evento. Agora a inscrição ela é gratuita. Você pode participar de toda a programação sem nenhum custo, tá bom? Deus abençoe sua vida. Vamos daqui a pouquinho estar abrindo aqui os microfones da rádio para você que é nosso ouvinte participar ao vivo conosco, tá bem? De repente tirar uma dúvida, pedir uma oração. Os telefones aqui da rádio são os 3222-4700 e o 3241-2864. Então fique aí atento, porque daqui a pouco nós estaremos abrindo aqui os microfones da rádio. Mas temos agora nosso momento social também, com o diácono Euclides, né, que vai mandar aquele alô especial para os aniversariantes e outros ouvintes aqui da nossa programação. A paz do Senhor, diácono Euclides, boa tarde, fica à vontade. Paz do Senhor, pastor Samuel, paz do Senhor, pastor Eudes, a paz do Senhor, pastor Formiga, a paz do Senhor, o Wagner, que está aqui na programação aí, nessa rádio, na 96.1, a paz do Senhor, todos aqueles que estão ouvindo a voz congregacional, todos aqueles que sempre estão conosco no horário de 12 às 12h50, e que Jesus possa estar concedendo os vossos corações, e que Jesus esteja realmente levando a sua palavra e uma palavra de salvação a todos os ouvintes. Amém? Antes de anunciar os aniversariantes do mês de junho, eu quero dar um alô especial ao presbítero Zé Luiz e sua esposa, Glória, e a irmã Vera e famílias, e todo o povo de Sapé. E a irmã Sônia e toda a sua família, e ao presbítero Inaldo e toda a sua família. Do Valentina, e a irmã Avani, e ao irmão Ivani e família. Avani. A irmã, o irmão Avani e família, e né? família. Irmã Nazinha e demais. Também um alô a todos aqueles também que estão ouvindo, que os nomes não foram citados também, que sempre estão conosco em sintonia nessa voz congregacional. Amém? Vamos anunciar agora os aniversariantes. Dia 19/6, Enoque Monteiro. Dia 20/6, Ana Gabriele, da congregação Hernani Sáter. Também na mesma data, Djanilson Rodrigues. Dia 23/6, o presbítero Valdenor Torres. Dia 27/6, Christopher Silva. Dia 28/6, Gabriel Cavalcante, da Rota do Sol. Dia 30/6, Edmeia Brito. Também na mesma data, o pastor Walter Bezerra. Também na mesma data, Laécia Jamiles. E aqueles também que não foram também anunciados também, sim, está parabenizado por toda essa programação, que é uma programação, a Voz Congregacional, uma programação da Secretaria de Missões da Terceira Igreja Evangélica do Gás, que fica ao lado da Escola Senec. Amém? Amém. Que Deus abençoe o diácono Euclides e todos os aniversariantes e ouvintes assíduos da nossa programação. Pastor Eudes. Eu queria, assim, parabenizar o pastor Walter Moura, né? Nosso Amém. companheiro ali no Ministério da Igreja, ontem completou mais um ano de vida. Que Deus te abençoe, Walter. Que você continue sendo esta bênção na vida da igreja. Amém. E no meio dos congregacionais aqui da Grande João Pessoa e do Brasil também, né? Amém. E também a Laécia, que completou ano também ontem. O presbítero Valdenor Torres, na semana passada. São homens e mulheres preciosos, né, de Deus, que servem ali no ministério da igreja. Sintam todos abraçados e parabenizados, né?
E aí o alô para o presbítero Evandro, José, Diniz, presbítero José Diniz. Massal Júnior, estão todo mundo na escuta aí do sempre programa estão, Voz né? Congregacional. Sempre em estão. cadeira cativa, né? É verdade. Ouvintes cativos. É verdade. Aqui no estúdio também da CPAD se encontra presente também o nosso amado pastor Formiga, né? Carlos Formiga, e ele vai aqui também dar a sua saudação para os amados ouvintes. Pastor Carlos Formiga, fique à vontade, mais uma vez seja bem-vindo, boa tarde, da paz do Senhor. Graça e paz a todos que estão ouvindo o programa A Voz Congregacional. E para mim é um prazer, mais uma vez, poder estar aqui nesse programa, poder participar e poder saber que, através desse programa, muitas vidas têm sido abençoadas. Algumas pessoas que, nesse momento, estão sintonizadas nessa programação, com certeza algumas delas estão passando por problemas difíceis. E um dos maiores problemas que o ser humano hoje enfrenta é algo que nós conhecemos, que é ansiedade. Hoje nós vivemos em uma sociedade, em um povo que vive uma ansiedade terrível, ao ponto de que muitas delas vivem passando por problemas e às vezes até sendo medicadas de tão ansiosas que elas estão. Ansiedade, podemos perceber que hoje se trata de um problema de saúde pública, né? E por falar em ansiedade, nós temos na palavra do Senhor o próprio Jesus, certa feita, em Mateus, aliás, Jesus fala sobre ansiedade. Capítulo 6, versículo 25, Jesus disse: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um qualquer deles. Ora, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Aí Jesus disse: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. A ansiedade é um mal que tem atingido, aliás, a vida de muita gente. E o que é ansiedade? A ansiedade nada mais é do que uma preocupação por algo que ainda está para acontecer. E às vezes as pessoas vivem tão ansiosas que aquela preocupação sobre o que poderá acontecer, às vezes é algo que acontece naturalmente, e aquela preocupação, aquela expectativa: será que eu vou conseguir? Será que eu vou realizar? Será que eu vou... E Jesus fala sobre as necessidades aqui do ser humano. Quais são as necessidades básicas do ser humano? Comer, beber e vestir. E quando nós estamos ansiosos, o que comeremos ou com que nos vestiremos, nós na verdade estamos simplesmente sem querer entender e compreender que Deus é quem é Senhor da nossa vida. É Ele que cuida de nós. E Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Talvez nesse início de tarde você esteja aí ansioso, preocupado. E Pedro diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E eu fico imaginando quando Jesus disse: não fiqueis ansiosos. Isso, na verdade, queridos, é típico do ser humano. Mas quando o ser humano confia no Senhor, e quando ele sabe que Deus é o seu provedor, que Deus assim alimenta as aves do céu,
Que Deus assim veste os lírios do campo, e Jesus, não valeis mais do que qualquer dessas coisas? Homem de pouca fé. Nós precisamos, na verdade, depositar a nossa confiança no Senhor. Você que está nos ouvindo nesse momento, talvez ansioso por algo que você espera e que talvez isso tenha lhe atormentado porque é algo muito forte na sua vida. Mas descanse no Senhor. Coloque a sua vida à disposição de Deus. Deus cuida de você, querido. É para você mesmo que eu estou falando. Deus cuida de você. O amanhã pertence ao Senhor. Jesus disse, ninguém pode, por mais ansioso que esteja, acrescentar um côvado à sua estatura. Então você não pode, de forma nenhuma, fazer com que o seu futuro aconteça da forma como você quer, simplesmente porque você está ansioso. Guarde a sua vida nas mãos do Senhor. Acredite, Deus tem o controle do seu futuro, Deus tem o controle também do seu presente. Deus controla a tua vida. Coloque a sua ansiedade diante do Senhor. Algumas pessoas que têm ansiedade, algumas delas têm problema, por exemplo, que sua demais as mãos, ficam muitas vezes mexendo no cabelo, às vezes roendo as unhas. Isso é típico de pessoas ansiosas. Mas Deus nos trouxe nessa tarde aqui para dizer a você, querido, você que está preocupado, talvez com o que está para acontecer, Deus tem o controle da tua vida. Ou melhor, com certeza Deus reservou para ti. Coloque a sua vida diante do Senhor. E se você já tem colocado, descanse. Descanse, porque Deus cuida de nós. Que Deus, pois, em Cristo, continue nos abençoando. Amém. Amém. Que Deus abençoe o pastor Formiga e os nossos ouvintes. Fica aí mais uma mensagem da parte de Deus para os nossos corações, né? Aqui tem palavra com abundância, né? Pela graça de Deus, temos estudos bíblicos, temos devocionais, tudo para a glória de Deus e para a edificação daquele que nele confia, né? A palavra de Deus diz que quem confia no Senhor não é envergonhado e não é confundido. Então, faça como foi dito nesta tarde, lance sobre o Senhor todos os seus cuidados, porque Deus é quem cuida de nós. Ele é o Deus criador, é o Deus provedor, é o Deus mantenedor. Então ninguém é melhor do que Ele para cuidar da nossa vida. Ele sabe como fazer a coisa certa, no tempo certo e da forma certa. Bom, que Deus abençoe. Daqui a pouco vamos vamos abrir aqui os microfones da rádio, como foi prometido. Eu queria aqui dar uma palhinha com o pastor Eudes Lopes antes, né, sobre este assunto acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo, sua natureza divina, sua natureza humana, e ligando isto à questão da sua pessoa histórica. Pastor Eudes, eu ouvi recentemente um intelectual da nossa nação, né, chamado Luiz Pondé. Ele é professor, é filósofo, e ele é ateu professo, só não é ateu militante, né? Ele não faz questão de brigar com quem crê em Deus, não, né? Ele diz que é uma questão pessoal dele. Mas uma coisa que ele disse muito interessante é que não existe assim como negar a historicidade de Jesus Cristo, né? Ele diz que o que a gente pode fazer, segundo o entendimento dele, é separar o Jesus histórico que existiu do Jesus da fé, né? Teológico, né? Mas ele diz que não há como negar que existiu essa pessoa chamada Jesus Cristo, porque muitos agnósticos e ateus militantes, né, que não é o caso de todos, eles querem negar que Jesus existiu, né? Não, Jesus foi um mito, foi coisa da cabeça de gente fanática, os homens que criaram esse tal de Jesus, né? Teve até alguém que disse, não, Jesus foi uma mentira que deu certo. Mas esse ateu, né, chamado Luiz Pondé, ele fez questão de dizer, não tem como negar a existência do Jesus histórico, não tem, né? Agora, se a gente vai crer nele como está na Bíblia ou não, já é outra história, mas o Jesus histórico existiu. Eu achei essa declaração dele muito interessante, além de honesta, né, pastor? Sem dúvida, né, Samuel, porque esse é um fato inegável, né? Tem registros, né? Tem escritura, tem revelação. Agora, talvez o Pondé, como você falou, né, você é cidadão, ele não tenha observado os ensinamentos de Jesus Cristo, né?
principalmente nos evangelhos de São João, porque ali está cheio de teologia, está cheio de revelações que mostram não apenas um homem, mas o próprio Deus que estava conosco na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como eu falei, a pessoa só vai entender essa questão se for através da iluminação do Espírito Santo, né? A palavra de Deus diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Mas diz também, o texto mais adiante, que iluminou o coração dos crentes para aceitar essa verdade da palavra de Deus nos revela, né? O fato está aí, a palavra de Deus nos revela, os escritos sagrados estão disponíveis aqui em nossa língua, na língua portuguesa, de uma maneira tão extensiva, né, que todos podem ter acesso a esses relatos históricos e acreditar nesta verdade e receber a bênção da salvação, né? Mas é importante o que você falou, porque pessoas que dizem que não acreditam em Deus, mas não podem negar o fato que está aí revelado da vinda de Jesus a este mundo, da sua existência. Eu tenho um colega teu que, quando a gente ia falar de Jesus para ele, aí ele perguntava assim, e você viu? Você estava lá? Né? Mas a própria história se divide em antes e depois de Cristo. Sem dúvida. E como a gente costuma pregar, a vida do ser humano também se divide em antes e depois de Cristo, né, pastor? Por exemplo, toda a história passada ninguém presenciou, ninguém viu. Os fatos, porque nós passamos a usar a fotografia do fato e filmar o fato, é recente em relação à história da humanidade. Então tudo é história, está escrito alguma coisa, alguém registrou, alguém passou adiante. Agora ver e tocar é outra coisa, né? Mas a palavra de Deus diz que bem em relação a Cristo, né? Bem-aventurados que não viram e creram. E Tomé viu ali, né? Descreu, mas depois que ele tocou lá no Jesus ressurreto, ele disse, Senhor meu e Deus meu, e a partir dali nunca mais ele descreu, né, pastor? Inclusive foi um dos que morreu martirizado, né? Sem dúvida. Tomé, ele acompanhou o Jesus histórico, digamos assim, né? Acompanhou todas as fases que ele era apóstolo de Jesus Cristo. Ele foi chamado no início do seu ministério. Então acompanhou durante 3 anos, conviveu com ele ali diariamente, né? O problema dele era no aspecto sobrenatural da ressurreição de Jesus Cristo. Aí ele disse, se eu não vi, eu não vou crer. Se eu não tocar, eu não acredito. Mas aí Jesus graciosamente se revela a ele, olha, tira a prova, venha, toque. Aí ele nem tocou. Quando ele viu, ele caiu aos pés de Jesus, Senhor meu e Deus meu, e a sua fé ali foi restaurada. É verdade, ao ponto de morrer por Cristo, né? Martirizado, né, pastor? Ele juntamente com os demais que tinham contemplado o Jesus homem e o Jesus divino, que era a mesma pessoa, né? Amém. As duas naturezas unidas na mesma pessoa. A mesma pessoa. Agora, pastor, para terminar, a gente esteve reunido quinta-feira em nosso grupo de oração e estávamos falando sobre o sepultamento do Senhor Jesus Cristo. O senhor tocou aqui num ponto interessante sobre a igreja não perder o foco da pessoa de Jesus, né? Porque a gente não tem nem dado a Cristo a devida atenção como homem e tampouco como Deus. Eu acho que aí entra a questão da reverência. A gente, estudando sobre o sepultamento de Jesus, a gente viu que 2 dentre os fariseus lá, né, os religiosos da época, o José da Arimateia, o José da Arimateia e o Nicodemos, eles tiveram toda uma cerimônia, toda uma reverência, todo um respeito para com Jesus ali, na hora do sepultamento, né, ao ponto de dar a Jesus o melhor, dar um túmulo novo, lençóis novos para, vamos dizer, embalsamá-lo ali, né, perfumes, né, especiais. E hoje a gente fala sobre esse Jesus que ressuscitou, que está no meio da igreja, e muitas vezes a pessoa não dá a Jesus o respeito devido, né? Nem ao Jesus morto, nem ao Jesus ressurreto. E a gente vê ali aquela reverência deles, né, para com Jesus ali na hora do sepultamento, uma lição para nós, né? Sem dúvida. Inclusive, a gente tem percebido, Samuel, que nas pregações, vamos botar assim, 1000 pregações, né, que estão aí acontecendo diariamente aí no meio evangélico, raramente eu posso assegurar isso há uma ênfase na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Fala sobre tudo, menos sobre Jesus, né? Que esse é o problema da igreja, eu acho. Porque lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, nós temos ali os qualificativos da igreja. Até vou pregar sobre isso domingo agora, né?
os qualificativos da igreja, dizendo que ela é a geração eleita, um sacerdócio real, a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, né? Com que finalidade? Para que anuncie as virtudes de quem? Do ministério da igreja? Do cantor? Do pregador? Do pastor? Não. As virtudes de Jesus Cristo. É verdade, né? Aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a igreja perdeu o foco. Aí a minha mensagem aqui com esse programa, neste quadro da Cristologia, é você, querido ouvinte, não perder o foco. E você, principalmente se você é pregador do Evangelho. Ora, o Evangelho é o quê? O Evangelho de Cristo. Prega Cristo, meu amigo. É anuncia Cristo, porque através dele as pessoas irão se converter e serão salvas, né? E falar sobre inúmeros assuntos, família, casamento, falar sobre filhos, pais, falar sobre bem-estar, isso e aquilo, não vai resolver o problema básico do homem, que é o pecado que está condenando o homem à perdição eterna. Só Jesus Cristo, então tem que falar sobre Jesus Cristo. É como diz os nossos irmãos assembleanos, né? Pregar que Jesus salva, cura, liberta, leva para o céu. Né, ele fala batiza no Espírito Santo também, que batiza no Espírito Santo. Né? Amém. Amém. Pois bem, a partir de agora você pode ligar aqui para a rádio 3222-4700 ou 3241-2864 e participar ao vivo conosco para pedir uma oração, tirar uma dúvida de repente, enfim, né? Fique à vontade. E antes de alguém ligar, queremos aqui anunciar que se você por acaso perdeu alguns dos nossos programas, não se perturbe, né? É só acessar o nosso site e você vai poder ter a reprise, né, do programa que você perdeu. Todos os nossos programas, com raras exceções, são gravados e arquivados no nosso site. O endereço eletrônico é 3ec.com.br, tá bom? Repetindo, 3ec.com.br. Lá você vai poder ter acesso aos programas anteriores, inclusive este programa que está sendo feito hoje está sendo gravado e arquivado lá também, tá bom? Deus abençoe sua vida. A partir de agora você pode ligar, tá bom? Aqui para a rádio, participar ao vivo conosco. Temos já algum ouvinte? Não? Vamos ficar aqui aguardando um pouco, né? Nós sabemos que nossos amados ouvintes sempre estão aí ligadinhos. Às vezes, congestionamento na linha é grande, mas a gente vai ficar aqui na expectativa, né? E só lembrando aos amados ouvintes que amanhã teremos uma programação especial pela manhã, no horário da Escola Bíblica Dominical, a partir das 9 horas, tá bom? Estudo sobre as confissões da fé cristã ao longo da história. O palestrante será o pastor Joelso, da Igreja Congregacional daqui de Cruz das Armas. E aí, algum ouvinte? Ainda não? Vou repetir aqui o telefone da rádio, 3222-4700 ou 3241-2864. Temos sim agora o primeiro ouvinte. Alô, com quem fala? Paz do Senhor. Alô? Caiu? É a chuva, né? Vamos aqui dar um tempinho, viu? Fique à vontade, nós temos tempo de sobra hoje. Nem todo sábado dá pra gente dar esse espaço, né? Abrir esse espaço. Mas hoje nós temos tempo de sobra nessa programação especial. Alguém aí? Não? Ok. O 3241-2864? Se você não conseguir pelo 3222-4700, ligue para o 3241-2864, tá bom? Agora sim, alguém conseguiu. A paz do Senhor, com quem falo? Alô, com quem falo? Alô, amém? Tá caindo, tá rindo. É que nessa época de chuva a rede telefônica é comprometida, né? Vamos ver aqui, né? Alô, com quem fala, Pai do Senhor? Alô, com quem falo? Alô, com quem fala, Pai do Senhor? Entrou? Alô, a paz do Senhor, com quem falo? Alô? Amém, amado. Com quem eu falo? É com a irmã Verônica. Irmã Verônica, da nossa igreja, é? É da nossa igreja. Amém. Não conseguiu, né? Aí, né?
Amém. Muita chuva, mas vocês estão aí. É verdade, estamos aqui na Vou luta. deixar o Salmo 23 para vocês. Amém, é bem-vindo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me para as águas tranquilas. Renova minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Amém? Amém. Como o pastor Formiga pregou, né? O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Toda a ansiedade cai por terra em nome de Jesus. Amém, é Deus abençoe verdade. vocês todos aí. Amém. Deus abençoe a vida da irmã Verônica, né? Seus filhos, Daniel, Israel, sua mãe, a irmã Verônica, que sempre participava ao vivo da nossa programação da antiga emissora lá na Cruz das Armas, né? Tem mais um ouvinte? Alô, com quem fala, Pai do Senhor? É Francisca. O nome do telefone do senhor, porque depois eu vou ligar. O telefone de... Alô? O telefone de quê? O meu? Sim. Ok, anota aí, 988-461324. 88-461324, mas só pode ligar depois da programação, viu? 88-46-20... 4. 20 o quê? 24. 20-24, Mas só pode ligar depois da programação, viu? Durante o horário, não. Obrigada. Quer deixar aqui algum alô, alguma coisa? Não, né? A oração. Pedir para Oração. Tá bom, irmã Francisca, Paz do Senhor, Deus abençoe. Vamos ver se tem mais aqui algum ouvinte. De repente alguém quer tirar uma dúvida sobre o que foi falado. Se não tiver, a gente vai aqui voltar a falar com o pastor Eudes. Nessa época de chuva, é muito comprometida a questão telefônica, sabe, Samuel? Porque as linhas são interligadas naquelas caixas, nos bairros, e chove, entra água, e enferruja, aí é o perrimão do mundo. É verdade. Então, vamos aqui. Tem ninguém na linha, não é? Então pronto, vamos deixar para o próximo sábado, né? Deixa se Deus quiser. A música aí tem. Pronto, a gente vai aqui ouvir mais um para a nossa edificação espiritual. Daqui a pouco voltamos com mais, tá bom? Vivo
A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Estamos apresentando programa Voz Congregacional. Ok, acabamos de ouvir mais uma vez na voz de Nívia Soares, além da canção Filho do Deus Vivo, né? Queremos aqui reforçar o evento da nossa igreja no próximo final de semana, né? O evento sobre adoração, congresso de louvor e adoração, o Adorar-te. O tema principal será os desafios da verdadeira adoração na igreja contemporânea, né? Nossa programação será tanto no sábado como no domingo. Então anote aí, dia 8 e dia 9 de julho deste mês, né? Já entramos no segundo semestre do ano de 2017. Daqui para o final do ano agora, o negócio vai correr rápido, né? Então anote aí, né? No sábado o nosso evento começa a partir das 15h30, né? Vai ter lá o credenciamento, aquela coisa toda, né? Vai ter o tal do workshop lá. E a fonoaudióloga Enery Lopes estará falando sobre os cuidados, né, com a voz, bem como o aquecimento e desaquecimento vocal. Depois vai ter um coffee break, né? Depois teremos um momento de louvor ali, com os conjuntos Portão das Águas e HP Kids, e estará ministrando a palavra o pastor Carlos Kleber. No domingo a nossa programação começa a partir de 9h30 da manhã, né? Mais cedo. Então teremos também um workshop lá com o pastor Carlos Kleber, que estará falando sobre ministração de louvor em seus aspectos práticos. E também teremos um momento lá com o professor Márcio Souza, falando sobre back vocal e canto coral. Então você que tem interesse nesta área de louvor, vai ser um prato cheio, né? Ministrando os cânticos, teremos a participação do Getsemane e do Ebenezer, que são conjuntos da nossa igreja. Os conjuntos que estarão tocando no sábado são conjuntos de fora, e o do domingo são da nossa igreja, né? Aí teremos a feijoada, logo após esse primeiro momento. Depois teremos o momento de adoração e estará pregando desta feita o pastor Heber Lucena, que é lá de Pernambuco, tá bom? Então será o dia de programação especial, próximo final de semana, sábado, dia 8 e domingo, dia 9. Sábado a partir das 15h30 e domingo a partir das 9h30, tá bom? Você é todo nosso convidado todo especial, e a inscrição é gratuita, é 0800. Queria também avisar todos os pastores que fazem parte da primeira distrital da nossa denominação, que na próxima segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã, haverá uma reunião para oração e também reflexão bíblica e informações sobre o nosso concílio, sobre o cinquentenário da nossa denominação, Jubileu de Ouro. Jubileu de Ouro. E o pastor Sérgio Paulo, presidente da denominação, irá trazer uma palavra, uma reflexão bíblica. Então convidamos todos os pastores para comparecer ali à igreja congregacional aqui em Cruz das Armas, a primeira igreja congregacional de João Pessoa, para participar desta reunião, né? E queria também reforçar, pastor Samuel, a nossa EBD especial no próximo domingo, né? E teremos ali uma programação especial e um assunto muito interessante. No caso, amanhã, né? Amanhã, Certo. Amanhã, exatamente. Um tema muito interessante que vai ser trabalhado: confissões, credos da patrística à pré-reforma, né? E o pastor Joelson Gomes estará com a responsabilidade de fazer essa ministração, e convidamos a todos os amados ouvintes que puderem comparecer, serão bem-vindos, é gratuita o acesso, né? Estaremos ali para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar pelos ouvintes, né, com o nosso amado pastor Carlos Formiga, e não desliga o telefone, né, porque vem aí na sequência Dani Berrios cantando O Bom Pastor, né? Se Deus quiser, no próximo sábado estaremos de volta com o programa de número 114.
Vamos orar finalizando com o pastor Formiga, intercedendo pelos ouvintes, né? E agradecendo a Deus por mais essa programação. Fiquem todos, desde já, na paz do Senhor. Pastor Carlos Formiga. Amado e soberano Deus, bendito Senhor e eterno Pai, queremos nesse momento agradecer ao Senhor por mais um dia. Um dia, Senhor, que o Senhor acrescenta às nossas vidas e à nossa existência. Ó Deus, pedimos uma bênção toda especial neste momento para cada pessoa que está nos escutando através, ó Deus, dessa programação, seja através dos microfones ou transmitido também pela internet. Ó Deus, que o Senhor possa alcançar em toda parte desse planeta, ó Deus, as pessoas que nesse momento estão sintonizadas, Pai, nesta programação. Que sobre eles repouse a tua bênção. Amém. Que o Senhor possa curar aqueles que estão enfermos, ó Pai. Que o Senhor possa operar o milagre. Ó Deus, que o Senhor possa também trazer o controle emocional para aqueles que estão, Senhor, ansiosos, ó Pai. Aqueles que estão Amém. Preocupados, ó Deus, que possam descansar no Senhor, ó Pai. Ó Deus, opera, Senhor, segundo a tua graça. Te rendemos graças, Senhor, por tudo quanto foi realizado no dia de hoje, nessa programação. Amém. Ó Deus, que sobre nós repouse a tua bênção e a tua paz, pois nós te oramos com gratidão, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém.